Olá, nós somos do Pode Ser Mulher, um podcast educativo para a comunidade escolar da Maria Augusta, com o objetivo de promover e conscientizar pela equidade de gênero. Eu sou a Lara Maiara, sou aluna do oitavo ano A, e aqui está a minha colega. Olá, eu me chamo Bruna Carla e é com muita satisfação que iniciaremos nossa série de episódios com diversos temas que abordam a equidade de gênero e proteção a mulheres. Nesse primeiro episódio, temos como tema o que é equidade de gênero. E para conversar conosco, trouxemos nosso convidado, professor Paulo Lima. Seja bem-vindo e fique à vontade para falar um pouco da sua formação e trajetória. Oi, meninas. Boa noite, que é o horário que a gente está gravando. Bom dia, boa tarde para quem for nos ouvir em outro horário. Bom, sou o professor Paulo W. Lima, atuo nesse momento como professor efetivo da rede estadual de ensino, mais precisamente numa escola de Pacajus, chamada Escola Dione Pessoa. Paralelo a isso, também tem uma atuação com cultura, com as artes e com acessibilidade, né? Então, atuo com produção cultural, com as artes cênicas, com vários campos das artes visuais também, enfim. Mas eu acho que para a conversa de hoje, talvez valha a pena dilatar o fato de que também fiz parte da construção do coletivo Transpassando, né? Compõe o coletivo Quintal de Afetos, que é um coletivo de produção cultural acessível, e também fiz parte da fundação do coletivo Transpassando, que é um coletivo de combate à transfobia e demais preconceitos, que surge na Universidade Estadual de Ceará e que vai ganhando espaço aí, né? Vocês falaram que chegaram até mim pelo professor Cássio. O professor Cássio eu conheci também numa trajetória que eu acho que também vale ressaltar, que é na luta pelos direitos das pessoas vivendo com HIV. E aí a gente cruzou caminho com alguns coletivos que trabalhavam essa pauta, ajudamos a construir algumas lutas com esses coletivos e nos conhecemos nesses entremeios da artesania, das artes, da cultura e da luta política por direitos, né? Então, acho que mando aí um abraço já para o professor de vocês, meu querido meu. E é um prazer estar com vocês aqui, agradeço o convite e vamos que vamos. Então, professor, a gente também agradece a sua presença aqui. Então, vamos começar. Professor, o que nós podemos entender sobre gênero? Ótimo. Olha que legal, no ensino médio, né, que eu dou aula aqui na escola Dione Pessoa, a gente tem uma disciplina eletiva chamada Mulheres na História da Filosofia e tem outra chamada Gênero e Diversidade. Eu trabalho exatamente essa questão, né? E tem uma autora que a gente sempre passa por ela, que ela é uma autora francesa, né, uma mulher francesa do século passado, já morreu, né, mas deixou aí alguns textos para a gente conhecer, algumas histórias, algumas fofocas. E dessas fofocas, uma das que mais chama a atenção, assim, a respeito da sociedade em que ela vive, que ela está pensando e o que ela está questionando, é um texto que ela chamou O Segundo Sexo. Esse texto, esse livro, que tem duas partes, né, volume 1 e volume 2, parece um negócio meio Harry Potter, né? Que é meio 7 volumes, ela fez 2. No primeiro, ela vai contar qual é as conversas que inventaram sobre as mulheres e o que é de fato verdade e o que é invenção dos homens para oprimir ou para subjugar ou para tornar as mulheres mais dóceis, digamos assim, ao domínio dos homens, né? E o segundo, ela vai falar um pouco sobre o que é a experiência de ser mulher, né? E aí então, a história do segundo sexo é a história sobre o que é ser mulher, né?
E essa autora, o nome dela é Simone de Beauvoir. Ela é uma autora francesa, né? E ela vai trazer essa conversa e aí ela diz um negócio assim que é assustador para quem lê da primeira vez, que é: não se nasce mulher, torna-se mulher. Aí você vai olhar para você e vai dizer assim: mas como assim? Né? Desde quando eu nasci, eu vejo na minha certidão de nascimento que está lá menina, né? Que está lá menino, né? E como agora estão dizendo que eu não nasci, que eu me tornei, né? Ela fala não se nasce mulher, mas torna-se mulher, né? E isso a gente pode espelhar, a gente pode dizer também sobre o homem, porque ela está falando das questões de gênero, né? Então não se nasce mulher, também como não se nasce homem. Torna-se mulher, como também se torna homem. E o que é que ela vai dizer? A gente precisa fazer uma diferença entre o que é ser mulher e o que é ser fêmea. Como também precisa diferenciar o que é ser homem e o que é ser macho, né? Para Simone de Beauvoir, e ela vai beber aí das disciplinas de biologia, né, de física, enfim, das ciências, que a gente chama de ciências da natureza, né, que vocês devem ter aula sobre isso. Para Simone de Beauvoir, ela está dizendo: o que a gente nasce é uma categoria biológica, tem a ver com a natureza, né? Com a natureza das coisas, com a natureza, isso que é a árvore, as plantas, os animais, de modo geral. O homem também faz parte da natureza, a mulher também faz parte da natureza, mas enquanto natureza, eles não se chamam nem homem nem mulher. É macho ou fêmea, porque isso tem a ver com conseguir reproduzir ou não a partir de determinadas condições do corpo. Né? Isso é uma característica biológica, isso é natureza. Para Simone de Beauvoir, o gênero é uma categoria que não tem a ver com a natureza, tem a ver com a cultura. Então, tem a ver com o fato da gente ser ou não integrante de uma determinada cultura e como é que essa cultura entende o gênero. Então, quando a gente se diz homem ou mulher, por exemplo, né? Ou quando a gente se diz uma pessoa transgênero, ou quando a gente se diz uma pessoa não binária, né? E a gente pode, depois, se quiser, conversar um pouco sobre essas palavrinhas, né? Essa saladinha de letras do LGBTQIAPN mais 2F, enfim. Mas, independente de qualquer coisa, quando a gente fala das questões de gênero, a gente precisa entender que a gente não está falando de natureza, a gente está falando de futuro, a gente está falando de formação social. A gente está falando que se a gente aprendeu que nós somos homens, e se vocês, por exemplo, e quando eu digo nós, como se eu fosse mais de um, né? Mas quando, por exemplo, eu aprendi a dizer que eu sou homem, e vocês aprenderam a dizer que vocês são mulheres, né? A gente aprendeu isso, a gente não nasceu já sabendo, né? E a gente aprendeu isso, aprendeu que homem age de determinada forma, tem determinadas características, né? Tem um determinado papel social, e eu disse, bom, eu me vejo, eu me reconheço nesse papel social do que é o homem, então eu me reconheço nesse lugar que a cultura diz que é o lugar do homem. E se vocês, né, se encontram no lugar da mulher, se reconhecem nesse lugar, então vocês nasceram de uma forma, a sociedade diz que vocês têm determinadas características, que devem se comportar assim, que devem agir de outro jeito ou desse jeito. Se isso é próprio da condição de vocês, se vocês olham para os inúmeros tipos de como das inúmeras formas de ser mulher, e se veem nessas formas, em alguma delas, então vocês, pela cultura, reconhecem que vocês são mulheres. Mas a gente aprendeu a se dizer homem e a se dizer mulher na cultura em que a gente vive. Porque, por exemplo, ser mulher ou ser homem no Brasil não é a mesma coisa que ser mulher ou ser homem na Alemanha. Que não é a mesma coisa que ser mulher ou homem na Índia ou na África ou no continente africano, né? Ou no continente norte-americano, né? Ou no continente asiático, por exemplo. Então, não é a mesma coisa, né? Inclusive, o nome muda, né? Então, quando a gente chega, por exemplo, nos Estados Unidos, como é que a gente chama mulher também? Não, a gente chama outra palavra, né? Tem uma palavra em inglês para mulher, woman, né? Quando a gente chega nos Estados Unidos, a gente chama homem? Não, a gente chama o quê? Man, né? Por quê? Porque
À medida que a cultura muda, a gente muda a forma de expressar o gênero. Então, aquilo que a gente traduz como sendo mulher, por exemplo, é, na verdade, uma experiência que difere um pouco, porque a experiência da mulher norte-americana é diferente da mulher brasileira, que é diferente da mulher indiana, que é diferente da mulher africana, e por aí vai, né? Então, o que é o gênero? O gênero, bem resumidamente, é uma construção social e cultural. Então, todo gênero é uma marca de uma cultura. Quando a gente reivindica para si determinado gênero, a gente está reivindicando para si certa identidade que aquela cultura criou, né? E aí a gente vai dizer, é um gênero masculino, então a identidade tem essas características. É um gênero feminino, a identidade tem essas características. É não binário, tem essas características. É um gênero trans, outras características, né? E por aí vai. Ok, obrigado. Muito interessante. Agora, o que queremos perguntar? O que é equidade de gênero? O que é equidade? Pronto. Tem um professor muito sábio, né, muito inteligente, que ele também é uma pessoa indígena. Ele chama Cacá Verá Jecupé. E ele diz assim: a tradição dos povos indígenas, né, dos povos originários, diz que a palavra guarda consigo a alma, né, guarda com a própria palavra a alma daquilo que a gente está nomeando. Então, eu acho que é sempre importante a gente entender algumas palavras a partir da semelhança e da diferença dela com outras, certo? Porque cada palavra fala da alma daquilo que ela está nomeando. Então, eu acho importante a gente fazer uma diferença entre o que é equidade e o que é igualdade, que é uma palavra que às vezes a gente acha muito parecida, né? Que acha que é a mesma coisa, mas não é. Quando a gente fala de igualdade, a gente está falando, para quem está me vendo, está vendo que eu estou fazendo, estou mexendo com as mãos. Isso é o sinal em libras de igualdade, né? Quando a gente coloca, e eu estou botando uma mão espalmada do lado da outra, né? No mesmo horizonte, assim, na mesma altura. Quando a gente fala de igualdade, que pode ser o sinal assim ou assim, dois dedos passando um do lado do outro, assim, se mexendo, quando a gente fala de igualdade, a gente está falando de uma experiência que garante que todos tenham a mesma forma de percepção da realidade, que a gente tenha a mesma cultura, que a gente tenha as mesmas referências, que a gente tenha os mesmos objetivos, porque a gente fala de um elemento que é tornar um quase que completamente parecido com o outro. E é isso que a gente chama de igual, né? Que não é a mesma coisa que semelhante. Semelhante parece, mas não é. Igual é o que é, né? Assim, cara crachá, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de igualdade de gênero, a gente está pensando aí que existe as mesmas condições para viver em sociedade. Lembra que gênero é uma questão cultural, né? É um elemento cultural, é uma marca social, cultural. Então, quando a gente fala de igualdade de gênero, a gente está falando que os gêneros eles têm as mesmas condições sociais, as mesmas oportunidades, ocupam os mesmos espaços, podem fazer as mesmas coisas. Quando a gente fala de equidade de gênero, a gente está dizendo outra coisa. A gente está dizendo de partida que existe algo de diferente entre os gêneros, né? Então, quando a gente fala de equidade, no geral, a gente está dizendo que existe algo de diferente entre aqueles que precisam conquistar a equidade. Então, equidade é uma palavra que pode caber não só na questão de gênero, pode caber na questão racial, pode caber na questão territorial, né? De que lugar a gente mora, com quem a gente convive, né? Pode caber na questão religiosa, né? Pode caber em vários lugares, porque a gente está falando do seguinte: existem pessoas que são diferentes e que elas têm direitos sociais.
quando a gente vai em busca de garantir os mesmos direitos sociais para pessoas que são diferentes, são compreendidas socialmente, são compreendidas na sociedade de formas diferentes, essas pessoas, né, a busca pelo direito dessas pessoas que não têm acesso a todos os direitos, a gente chama de uma busca por equidade. Por quê? Porque elas estão desiguais. Elas estão desiguais a respeito da garantia de direitos. Então, quando a gente fala de equidade, a gente fala da garantia de direitos para aqueles que são, que foram durante toda a história, né? Fosse a história do nosso país, fosse a história da humanidade, fosse a história, enfim, do recorte que a gente quiser, fosse a história das mulheres e meninas do território aí de redenção, fosse as mulheres e meninas do território aí do Ceará, né? Essas mulheres, esses homens, né, que estão discutindo sobre equidade de gênero, estão querendo dizer o seguinte: no geral, os gêneros recebem tratamentos diferentes na sociedade. A gente precisa, então, pensar uma equidade para garantir que os direitos estejam equiparados, ou seja, que eles estejam alinhados para quem tem menos direito possa ter mais e que tem muito direito, que a gente chama de privilégio, possa abrir mão um pouco desses direitos para que a gente equipare, né? Que a gente organize um pouco. A equiparação tem como objetivo, né? A equidade, ela tem como objetivo o fim da desigualdade. A gente consegue chegar no fim da desigualdade? Muito difícil, eu acho que não será na minha geração, não será na de você. Mas se a gente não começar a tentar construir o fim dessa desigualdade através de buscar um envolvimento com políticas públicas, garantias de direitos, quando a gente vê uma violência contra algum gênero, por exemplo, combater essas violências, que é o processo da equidade, né? Que acontece em várias instâncias, né? Em vários lugares, de várias formas. Se a gente não começar esse movimento agora, lá na frente a gente não vai ter como querer garantir uma maior equidade, porque a gente não lutou por ela do começo, né? Então, se a gente não começa agora, a gente não conquista depois. A gente vai conseguir a equidade total? A gente não sabe, né? Porque são muitas variáveis, muita desigualdade para a gente tentar equiparar, né? Tentar equilibrar aí. Mas a gente precisa começar, né? Então, professor, nós já falamos sobre gênero, equidade. Agora, nós queremos saber o porquê é tão importante assim falarmos sobre equidade de gênero. O que é equidade de gênero? Então, equidade de gênero tem essa característica, né? Como eu falei, a equidade ela pode servir para vários setores, né, da vida social. Assim. A gente pode falar da pauta de raça, a gente pode falar da pauta religiosa, a gente pode falar da pauta da pobreza, por exemplo, para falar de distribuição de renda, né? Então, quem trabalha muito e ganha pouco, é justo receber pouco em relação a quem trabalha pouco e ganha muito, né? Tem gente que nem trabalha e ganha dinheiro, né? Quando a gente fala de equidade, a gente está falando, inclusive, dessa organização eu não estou falando, por exemplo, de vocês que ganham o dinheiro do lanche para comprar, de repente, né? Na hora do colégio ali, mesmo o lanche sendo oferecido, aí vai na tia da vizinha ali, da escola, e compra alguma coisa. Eu não estou nem falando desse dinheiro, não. Estou mais falando, por exemplo, do dinheiro dos pais de vocês, né? Que provavelmente têm um trabalho, que são assalariados, ou que às vezes nem têm um trabalho, que às vezes estão desempregados, né? E é por falta de oportunidade, não por falta de competência. Sendo que tem muita gente aí ganhando dinheiro, por exemplo, que nem tem condições, nem trabalha. Assim, que não veste uma farda, que não vai para um lugar para poder bater ponto, que ganha dinheiro porque os pais já tinham dinheiro sem trabalhar e essa pessoa gasta o dinheiro que já ficou dos avós, que ficou para os pais, que vai ficar para ele, que vai ficar para os filhos dele, porque é muito dinheiro, então ela não precisa trabalhar, né?
e ela não precisa trabalhar. Por quê? Porque há uma desigualdade de renda, né? Uma desigualdade econômica. Para a gente resolver isso, a gente teria que falar de uma equidade socioeconômica. E a gente estaria falando da equidade em um contexto que é o socioeconômico. Mas a gente está falando sobre equidade no contexto de gênero, né? Quando a gente fala de nessa equidade de gênero, a gente está falando exatamente dessa experiência que é como é que a gente pensa quais são as desigualdades relacionadas aos gêneros e como é que a gente tenta criar ações no mundo para resolver essa desigualdade, né? Então, primeira coisa é, quando a gente está falando de equidade de gênero, os gêneros têm as mesmas oportunidades na vida? Me respondam vocês. Mulheres e homens acessam os mesmos lugares? Têm as mesmas oportunidades? Tem ou não? Não. Não tem. Mulheres brancas têm as mesmas oportunidades, ocupam os mesmos espaços, são tão aceitas da mesma forma como mulheres negras? Não. Não, né? Então a gente tem uma desigualdade aí nas questões de gênero, inclusive nas questões de raça, né? Se, por exemplo, uma mulher que já sofre certo tipo de opressão em relação aos homens, se uma mulher branca ela não sofre da mesma forma como a mulher negra, então a gente não só discute aí equidade de gênero, mas a gente entende que as próprias questões de equidade de gênero precisam ser discutidas também olhando para as questões de raça, né? Como se a gente quisesse colocar para jogo também, se a gente falasse, por exemplo, das mulheres com deficiência, né? Elas têm as mesmas oportunidades que os homens sem deficiência? Não, né? Elas têm as mesmas oportunidades que as mulheres sem deficiência? Não. Então, quando a gente fala de equidade de gênero, a gente está falando desses encontros também, né? De que a gente não está discutindo só homens e mulheres, mas todas as características que esses homens e essas mulheres trazem consigo, né? Então, as mulheres trans, né? As mulheres trans ou as travestis, elas ocupam os mesmos espaços que as mulheres cisgêneros, que são as mulheres que não são trans, né? São essas mulheres que não passam por essa questão de identidade de gênero, né? De se nascer com a sociedade dizendo que ela era de um gênero e a passar a vida toda não se vendo dentro desse gênero, se vendo num outro gênero, né? E só depois conseguir coragem, força para poder reivindicar esse lugar do outro gênero, né? Na sociedade, que são as pessoas trans. Elas vivenciam o gênero da mesma forma que homens e mulheres cis? Não, né? Porque elas vão sofrer inúmeras outras opressões, inúmeras outras violências que os gêneros, que as pessoas cisgêneras, né, elas não vão sofrer, né? Então, a gente precisa ficar atento a isso. Quando a gente está falando de equidade de gênero, a gente está falando disso, né? Como é que a gente faz, então, para garantir que as mulheres que, por exemplo, têm dupla jornada de trabalho, então, na cultura brasileira, quem é que é a mulher, né? A mulher é, primeiro, aquela que fica em casa trabalhando no trabalho doméstico, para depois, né, cuidar dos filhos, para depois cuidar do marido, para depois ir dormir, para seguir o mesmo fluxo, né? Eu estou falando aqui, né, historicamente, na cultura conservadora do Brasil, quem era a mulher, né? Hoje, né, no movimento da luta das mulheres por essas questões de reconhecimento, de autonomia, de independência, né, dos direitos por equidade, da luta por equidade de gênero, hoje a gente tem que as mulheres podem participar da vida política, que as mulheres podem trabalhar fora de casa, que as mulheres não precisam estar trabalhando
em casa, elas podem, por exemplo, pagar alguém para trabalhar na sua casa, né? Ter uma diarista, uma empregada doméstica, uma secretária do lar, né? Ou um secretário do lar, né? Porque o homem também pode arrumar a casa, o homem também pode lavar a louça, o homem também pode limpar banheiro, o homem também pode trocar uma fralda. Então pode ser que ela contrate, pode ser que uma mulher seja dona de uma empresa hoje, né? Seja gerente de uma loja, não dê tempo de cuidar da casa e contrate um homem para cuidar da sua casa, né? Isso pode acontecer. Isso não é um absurdo hoje, como seria, por exemplo, no século passado, no século, por exemplo, da Simone de Beauvoir, né? Hoje isso é possível. Por quê? Porque já há uma luta de muitos anos, de centenas de anos, de luta das mulheres, né, por direitos, né? Lutas, inclusive, que contam com a participação de homens nessas lutas, né? E esse processo é um processo da luta por uma equidade de gênero, né? Pelo fim dessas desigualdades. Se a gente fala, por exemplo, a gente está falando aqui de mulher, do padrão mulher cis, mas o padrão mulher trans, qual é o estereótipo? Aonde as mulheres trans estão? Geralmente, por conta de toda a história de preconceito, a gente olha e diz que, como estereótipo, as mulheres trans, elas têm que estar ou morando na rua, ou tem que estar, por exemplo, se prostituindo, porque foi expulsa de casa pelos pais, então é a única forma que elas têm de garantir a sobrevivência delas, pagar as contas delas, se alimentar e tudo mais. Esse é o imaginário que a gente tem, né? Mas as mulheres trans hoje estão na política. A gente tem, por exemplo, a deputada federal Erika Hilton, que é uma mulher trans e está na política. A gente tem outra deputada que é a Érica Malunguinho, né? Que na verdade foi vereadora, não foi deputada, foi candidata a deputada estadual em São Paulo. E já foi vereadora de São Paulo, Érica Malunguinho, né? A gente tem lideranças políticas, a gente tem empresárias, a gente tem artistas, a gente tem cantoras trans, Urias, por exemplo, é uma. Linda Quebrada, né, que teve no Big Brother, para quem acompanha, né? Teve no Big Brother na edição, acho que é a edição passada, que é uma mulher trans ou travesti, né, como a gente queira chamar. E essas pessoas todas são pessoas que, quando a gente está discutindo equidade de gênero, a gente tem que olhar para elas também. Ou trans, e por aí vai. Ok, professor. Agora, vou perguntar qual o papel do homem na equidade. Ótima pergunta. Vou até voltar ao exemplo do nosso casal, né? De homens, um homem trans com um homem cis, se eles se juntam e eles têm filhos, né? Qual é o papel dessas pessoas na discussão de gênero, né? Esse exemplo é um exemplo muito bom porque a gente começa a entender, inclusive, que falar sobre a equidade de gênero é falar sobre os direitos dos homens também, né? Mas para falar sobre os direitos dos homens, a gente precisa entender que, historicamente, os homens ocupam os espaços políticos de poder, né? Então, quando a gente vai olhar na Câmara de Vereadores da nossa cidade, quem são, em maioria, as pessoas que estão ali criando as leis do nosso município? Como, por exemplo, quem são os vereadores do município de Redenção, né? Esses vereadores, né, geralmente, em sua grande maioria, olhe lá se não for todo mundo, não conheço a Câmara de Vereadores de Redenção, são homens, né? Se a gente fosse olhar, por exemplo, no estado do Ceará, quem é que cria as leis? A Assembleia Legislativa. Quem são os deputados estaduais que estão lá na Assembleia Legislativa criando as leis? Se você olhar, contar, é capaz de você contar nos dedos quem são as mulheres que estão ocupando esses espaços, né, para criar leis. Então, historicamente, no Brasil, né, inclusive se a gente for voltar aos séculos anteriores, no Brasil, nem as mulheres nem podiam votar até século XX. Foi no século XX que as mulheres conquistaram o direito ao voto no Brasil, né? Então, é um direito muito recente, que então precisa ser garantido. E mais que isso,
Mais recente ainda é a presença das mulheres nos espaços de decisão política, né, das leis de execução e tudo mais. Basta a gente olhar para o Brasil, assim, o nosso país. Quando foi que o nosso país teve uma presidente mulher? Ontem, praticamente, né? Em 2012, 2013 foi a primeira eleição, né? 2012 a primeira eleição, 2013 começa o primeiro governo aí de uma mulher na presidência do Brasil. Em pelo menos 500 anos de história, né? Aonde existia aí um governo chamado governo brasileiro, né? Que se organizava de alguma forma. Foi só em 2013, 513 anos depois da instauração pelas colônias portuguesas, né, disso que a gente chama Brasil, que a gente conseguiu criar aí a possibilidade de uma mulher ser presidente, né? Que, inclusive, vale dizer, olha, como a gente não discute equidade de gênero antes de 2013, com força, né? Vale dizer que a gente permitiu que essa mulher fosse tirada do cargo dela, do cargo mais importante da política brasileira, por conta dessa exclusão, né? Por conta dessa diferença, dessa desigualdade entre homens e mulheres na política. Então, quando a gente fala de equidade de gênero, né, a gente está falando desse processo. E quando a gente fala do papel do homem nesse processo, a gente tem que entender, inclusive, que é os homens que, enquanto ocupantes desses espaços, precisam, inclusive, dizer: agora eu faço questão que as mulheres estejam também nesse espaço. Agora eu faço. E se a gente é estudante? Como é que é? Se a gente ainda é um homem estudante, se a gente não é um homem na Câmara dos Vereadores, se a gente não é um homem na Assembleia Legislativa, se a gente não é um homem na presidência, o que, é que a gente pode fazer? No nosso colégio, as mulheres têm os mesmos direitos, por exemplo, a usar a quadra que os homens. No nosso colégio, as mulheres têm o mesmo direito de participar dos jogos escolares que os homens. Na nossa escola, as mulheres têm, os homens, por exemplo, têm o mesmo direito aos afetos, à troca de afetos, né, que as mulheres têm, ou toda vez que homens demonstrarem carinho por outros homens, seja por uma amizade, seja porque são irmãos, familiares, estudam na mesma escola, se demonstrar esse afeto, necessariamente eles vão ter que ser associados a uma sexualidade diferente da padrão, né? A mesma coisa as mulheres, né? Tudo isso está em questão quando a gente discute sobre equidade de gênero. Então, qual é o papel do homem? Se desconstruir o seu machismo, né? Entender que ele, enquanto privilegiado nas questões de gênero, precisa abrir caminho para as mulheres. Então, por exemplo, se na nossa sala de aula tem uma menina querendo falar para responder uma pergunta que a professora fez, e os meninos não estão deixando porque estão bagunçando, fazendo hora com a cara dela, o que está acontecendo? Está acontecendo machismo, né? Porque estão silenciando uma mulher, uma menina que está querendo falar. Se isso está acontecendo, os homens que estão comprometidos com a equidade de gênero têm que fazer o quê? Mandar os outros homens se calar, né? Pedir que eles respeitem a fala da colega que está falando, porque ela é uma mulher e ela tem total direito de falar, como os meninos também têm. Vocês estão discutindo, sei lá, vai ter um evento. Quem pode ir? É um evento de esporte, então vamos mandar todos os homens da escola que joga bola. Mas não tem mulheres que se interessam por esporte e que falta talvez só uma oportunidade para isso se aflorar? Não tem mulheres que gostam, por exemplo, de luta? Não tem mulheres, por exemplo, que gostam de matemática? Não tem mulheres... Então, aquilo que a gente acha que é próprio dos homens, a gente vai agora fazer uma atividade de brincar de carrinho. E aí tem mulheres, tem meninas que querem brincar de carrinho. Elas não podem porque elas são meninas. Quando a gente está discutindo a equidade de gênero, as meninas podem brincar de carrinho, as meninas podem brincar de skate, os meninos podem brincar de boneca, os meninos podem brincar de panelinha, de cozinhar, porque é isso que vai formando na nossa cultura o que é ser homem e o que é ser mulher. E a gente tem que começar a dissociar certos papéis sociais de certas características, né? Então, não é porque você é homem que você não pode arrumar a casa. Não é porque você é homem que você não pode ajudar a sua mãe a lavar a louça.
Não é porque você é homem que você não possa ajudar a sua irmã a se pentear. Não é porque você é homem que você não possa demonstrar afeto, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos afetos, né, os homens só começaram a ser mais sensíveis e atenciosos graças à luta das mulheres por equidade de gênero, né? Por entender se as mulheres podem ser mais cuidadosas com a beleza, se as mulheres podem ser mais atenciosas com vestir, se as mulheres podem ser mais delicadas no comportamento, os homens também podem ser. E aí começou, então, a se cogitar a possibilidade de homens se comportarem de outras formas. Isso é construção social. Homem não deixa de ser homem porque é mais gentil. Homem não deixa de ser homem porque é mais educado. Homem não deixa de ser homem porque é mais respeitoso, né? Mulher não deixa de ser mulher porque gosta de futebol. Mulher não deixa de ser mulher porque gosta de matemática. Mulher não deixa de ser mulher porque gosta de rock. Mulher não deixa de ser mulher por nada. A não ser que ela diga, eu não me reconheço nesse lugar de mulher. Aí ela deixa de ser mulher e passa a ser um homem trans, né? Se for o caso. E a mesma coisa é a mulher trans, né? Um homem não deixa de ser homem por tudo isso, a não ser que ela nunca tenha se encontrado nessa identidade, essa pessoa, e aí diga, não, eu nunca me vi nessa condição de homem. Eu me identifico socialmente como mulher. E aí a gente encontra aí as mulheres trans, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que deu para entender um pouco, né? Que o papel do homem é exatamente se envolver com essa luta, né? Assumir esse papel de dizer, estamos juntos, vamos construir essa equidade junto, e não esperar as mulheres construírem. É dizer, eu tenho participação nisso, inclusive porque a desigualdade quem criou foi o homem. Se hoje a gente precisa lutar por uma equidade de gênero, é porque os homens, historicamente, construíram uma desigualdade. Então, a gente precisa desconstruir essa desigualdade, ou seja, construir uma equidade. Muito bem, professor Paulo. Então, nessa próxima pergunta e última, né, eu queria pedir para o professor ser um pouco breve, tá, por conta do nosso tempo. Então, qual é, para o senhor, o que o senhor acha, qual é a função da escola sobre a equidade de gênero? O que o senhor acha que a escola, assim, pode fazer sobre a equidade de gênero? Pronto, eu acho até que a gente já conversou um pouco como a gente pode fazer isso na prática, né? Eu, na pergunta passada, meio que dei alguns exemplos. Eu acho que é isso. A primeira coisa, por exemplo, é nossos professores. Na nossa escola, a gente tem mais homens ou mulheres? Isso pode ser um sintoma de como a gente olha as questões de gênero na nossa escola. Geralmente, inclusive na educação, tem muitas mulheres e poucos homens, porque a gente culturalmente acha que a educação é um papel da mulher, né? Mas a gente também pode ter homens educadores, né? Então, qual é o papel desses homens educadores? Será que os nossos professores, quando veem uma menina sendo silenciada por alguma brincadeira machista de um coleguinha, será que ele chama a atenção do coleguinha? Será que ele faz esse acompanhamento? Será que ele faz uma fala para encorajar essa menina, né, a buscar, a reivindicar o respeito, né, a garantir o respeito para ela? Será que as nossas práticas diárias, né, como estudante, por exemplo, elas estão atentas a isso? Será que a gente trata com respeito os homens que aparentemente têm uma sexualidade, os meninos que têm uma sexualidade diferente da nossa, as meninas que têm uma sexualidade diferente da nossa, será que a gente trata da mesma forma? Será que a gente trata da mesma forma o menino negro, a menina negra, né? Ou a gente associa eles a alguma característica pejorativa, né, maldosa? Tudo isso precisa estar em jogo quando a gente discute equidade de gênero, né, na escola. E a gente precisa estar atento a tudo isso. Então, qual é o nosso papel enquanto integrantes da escola, né, dessa comunidade escolar? É estar atento a isso e sempre reivindicar o respeito e o fim dessas diferenças que criam desigualdades, né? Não é que a gente tenha que ser igual, a gente pode ser diferente, mas que a gente consiga garantir o direito de tudo a todos. Tudo aquilo que a escola possibilita, que a gente consiga garantir para todos, né? E que
a gente faça isso para homens, para mulheres, para negros, para, né, indígenas, para quilombolas, enfim, para todo mundo, né? Certo, professor Paulo. Então, a nossa conversa, né, nosso bate-papo aqui foi muito bom. Então, assim, eu queria só muito agradecer ao senhor, né, pro senhor por ter dado, pro senhor ter tirado um pouco do seu tempo tão corrido, né, e ter vindo falar com a gente, ter vindo, assim, abrir sobre, né, se abrir, falar um pouco sobre equidade de gênero. Então, assim, em nome da Escola Maria Augusta, eu agradeço muito o senhor por esse tempo que o senhor disponibilizou para nós, para poder vir, né, conversar com a gente, tirar um pouco as nossas dúvidas. Então, é isso. Eu tenho só a agradecer ao senhor. Muito obrigada. E por hoje é só. Queria divulgar as páginas do Instagram e do YouTube. Curta esse primeiro episódio e sigam nossas páginas, que é @só-pode-ser-mulher_. Eu queria também só agradecer, né, o convite, assim, dizer que estar com estudantes é sempre um prazer para mim, trocar figurinhas, a gente conversar, enfim. Agradecer o convite, a lembrança, me colocar à disposição, parabenizar vocês pela iniciativa, né? Espero que o início desse processo aí, dessa atividade, desse podcast, seja o início de uma longa trajetória, né? Que vocês, né, construam aí vários episódios, que isso fique marcado e que isso possa virar, enfim, material para vocês, para conversas, para aprendizados. Muito obrigado pelo convite e vamos acompanhar esse podcast, seguir as redes sociais e vamos nós. É isso aí. Muito obrigada, professor Paulo, mais uma vez. E então, a gente acaba por aqui o podcast, tá? Então, assim, queria pedir, né, para as pessoas que estão assistindo e que vão assistir esse vídeo, nos seguir nas nossas redes sociais, @só pode ser mulher, e aqui também no YouTube, né? Se inscrever para poder acompanhar mais o nosso processo, os nossos vídeos, que vai vir muito conteúdo ainda por aí, muito legal, com outros entrevistadores. Então é isso, professor. Muito obrigada. E é isso.